Introdução à Geografia. Olá! Nesta aula, vamos tratar da geografia através da definição do seu termo e da exemplificação do uso no seu dia a dia. Por exemplo, como é a geografia de sua cidade? Muitos prédios? Ou também tem espaços e parques? Uma primeira definição é que a geografia representa as informações de localização e identificação dos elementos da natureza e da sociedade no espaço geográfico. Em outras palavras, a geografia busca entender a diferenciação do espaço geográfico, pois engloba e associa os elementos humanos e físicos em diferentes escalas. Como exemplo, temos a escala do local, ou seja, o lugar onde moramos, e a escala do global, o lugar que está mais distante, mas que interfere nas nossas vidas. Um exemplo de escala global, a cidade de Nova York, com sua bolsa de valores que influencia as economias de todo o mundo. Como podemos definir a geografia em um primeiro momento? A geografia vem do grego e significa simplesmente grafia da terra, ou seja, ela descreve unicamente a superfície terrestre. Trata-se de um trabalho exaustivo de grafar tudo aquilo que é conhecido hoje na superfície da Terra. Para falar um pouco da história da geografia, podemos citar os gregos, a primeira cultura conhecida que explorou ativamente a geografia como ciência e filosofia. Outro exemplo está ligado ao conhecimento, exploração e o desenvolvimento da cartografia, isto é, grafar de forma sistemática todos os fenômenos da Terra, além de mapear a superfície terrestre, reconhecendo os recursos e feições do planeta. Os romanos, por exemplo, à medida que exploravam novas terras, incluíam novas técnicas na cartografia de novos territórios conquistados. Durante a Idade Média, os árabes aprofundaram e mantiveram os antigos conhecimentos gregos. Por exemplo, as viagens de Marco Polo espalharam pela Europa o interesse pela geografia. Durante a Renascença, as grandes viagens de exploração reavivaram o desejo de bases teóricas mais sólidas e de informações mais detalhadas. No século XVIII, a geografia foi sendo discretamente reconhecida como disciplina e tornou-se parte dos currículos universitários. Ao longo dos últimos 2 séculos, a quantidade de conhecimento e o número de instrumentos aumentaram de forma substancial. Esses instrumentos foram marcados e impulsionados pelos descobrimentos geográficos e pela invenção da imprensa, que aprimorou e multiplicou os mapas e os levantamentos topográficos. Surgiram então os novos mapas mundi e os novos globos, que refletiram a respectiva mundial desconhecida até então. Há fortes laços entre a geografia, a geologia e a botânica. Esses laços são encontrados em diferentes estudos e descrições de lugares visitados por pesquisadores e exploradores. Por exemplo, a viagem de pesquisa de Charles Darwin, que trata de uma pesquisa da história natural do planeta, onde esse encontro interdisciplinar foi necessário para explicar e entender o funcionamento e as formas encontradas na Terra. O resultado disso foi o surgimento de novas teorias e mudanças de pensamentos, marcado por paradigmas científicos, ou seja, os aspectos e elementos encontrados em relatos de viagem por este e outros cientistas, que ajudaram a desvendar o enorme vazio científico que existia. Enfim, os laços contribuíram para observações da natureza que levaram-no ao estudo da diversificação das espécies. Um exemplo para grafar. Podemos grafar a cidade? Sim, podemos. Imaginem agora a complexidade
que qualquer cidade apresenta de ser grafada em função das muitas variáveis. Essa tarefa implica em analisar, entender, descrever, representar e explicar a cidade e suas relações. Um exemplo desse estudo é a análise das variáveis da oferta de emprego ou das condições de moradia de determinada cidade. Além disso, devemos transitar por diversas áreas do conhecimento para poder grafar por completo a cidade. Ciências sociais, econômicas e as ciências da natureza. Como vocês podem perceber, o trabalho da geografia não é tão simples assim. Para grafar um lugar, uma rua, uma cidade, um estado, um país, temos que pensar as diversas áreas do conhecimento. Entender a cidade por completo significa analisar a população, a economia, a política, a história, o relevo, o clima e outros fatores. Somente assim entenderemos completamente a cidade. Depois dessa análise, aí sim, podemos ligar todas essas variáveis e estabelecer a identidade desta cidade. Esse é um bom trabalho de pesquisa. A geografia identifica e organiza os lugares a partir da representação cartográfica, ou seja, através dos mapas. Às vezes, olhamos o mapa e nem percebemos o trabalho enorme que está por trás dele. Poderíamos imaginar um mapa de uma cidade. O que seria um mapa de cidade? Na verdade, podemos ter um mapa para cada fenômeno. Um mapa do relevo, um mapa dos bairros, um mapa das ruas, um mapa das atividades.